Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Nesse momento, por volta das 9h15 da manhã, um dos alunos do último ano, a caminho do treino de atletismo, percebeu algo nos arbustos perto do estacionamento que imediatamente lhe pareceu estranho. A princípio, ele pensou que alguém tivesse deixado o uniforme esportivo ali. Mas, ao se aproximar, percebeu que não eram apenas roupas. Havia um corpo nos arbustos densos, a algumas dezenas de metros do caminho. Estava parcialmente escondido por galhos e pela sombra de uma árvore. O adolescente ficou paralisado. Demorou alguns instantes para perceber que se tratava de alguém da sua idade. Quando chegou mais perto e viu o rosto, reconheceu instantaneamente Sarah. Em pânico, correu de volta até o treinador e, em poucos minutos, funcionários da escola chegaram e chamaram a polícia. Não havia nenhuma evidência, exceto uma pegada parcial no chão, alguns fios de cabelo e marcas de sapatos. O criminoso havia agido com uma velocidade impressionante, deixando quase nada para trás. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Cada subúrbio americano tem seus heróis silenciosos. Alguns ajudam os vizinhos a carregar sacolas, alguns organizam festas escolares, e alguns apenas fazem de tudo todos os dias para tornar este mundo um pouco melhor. Sarah Yarborough era exatamente assim. Ela era chamada de a garota com a luz interior. E talvez esse simples e caloroso apelido contivesse toda a sua essência. Sarah vivia na cidade de Federal Way, em Washington, um lugar que naquela época parecia o mais seguro possível, especialmente para adolescentes cujas vidas estavam apenas começando. Em um subúrbio tranquilo, onde as ruas pareciam seguras e os vizinhos eram quase como família. Pais, escola, amigos, passatempo favorito. Tudo na vida de Sarah estava construído de forma harmônica e clara, como se fosse por notas. Desde cedo, ela se destacava por sua curiosidade. Podia passar horas olhando as páginas de enciclopédias e fazer dezenas de perguntas aos pais. Seu brinquedo favorito era uma velha máquina de escrever, na qual ela digitava suas primeiras histórias e redações. No verão, ela adorava brincar no quintal com as crianças dos vizinhos, montando apresentações improvisadas e inventando cenários de contos de fadas. No jardim de infância, as professoras diziam que Sarah sempre tentava ajudar os menores e rapidamente conquistava o respeito dos colegas. Sua primeira apresentação no palco aconteceu aos 5 anos. Ela recitou poesia em uma matinê e não ficou nada nervosa. Mesmo na infância já era evidente. Sarah tinha uma rara combinação de inteligência, bondade e força interior, que atraía as pessoas para perto dela. Sarah tinha apenas 16 anos. Estava no último ano do ensino médio e mostrava grande potencial. Uma excelente aluna, integrante da equipe de líderes de torcida da escola. Uma garota com um aguçado senso de justiça e um sincero interesse pelas pessoas. Era uma participante ativa da comunidade escolar e sonhava em ingressar na universidade para se tornar professora de inglês ou jornalista. Seus amigos da escola lembram que Sarah frequentemente tomava a iniciativa quando era necessário organizar um evento ou ajudar um colega a se preparar para uma prova. Ela nunca dizia não. Sarah sonhava com viagens, com a vida adulta, com um futuro que, como lhe parecia, estava aí a apenas alguns passos de distância. A família de Sarah era seu principal apoio. Seu pai servia na Força Aérea dos Estados Unidos. Sua mãe cuidava da casa e participava ativamente da vida da filha. Disciplina, respeito e amor reinavam em seu lar. Os pais de Sarah a criaram no espírito de independência e bondade, e isso deu frutos. Ela cresceu confiante, reservada e honesta. Nos fins de semana, Sarah era voluntária na biblioteca local e, à noite, ensaiava com a equipe para apresentações em competições escolares. Os parentes diziam que Sarah era sempre organizada, tinha um plano claro e se movia de acordo com ele, confiante e sem dúvidas desnecessárias. O grupo de dança ocupava um lugar especial em sua vida. Não era apenas uma atividade, era sua segunda família. As garotas passavam horas treinando juntas,
apoiando umas às outras, compartilhando sonhos e medos. Sarah se destacava em especial, não apenas por sua graça natural, mas também por suas qualidades de liderança. Ela não apenas executava os movimentos, ela inspirava os outros a serem melhores. Desde cedo, Sarah demonstrava interesse pela literatura, especialmente os clássicos, e sonhava um dia escrever por conta própria. No ensino fundamental, os professores logo notaram sua concentração, responsabilidade e desejo de aprender. Ela frequentemente pegava livros na biblioteca, lia vorazmente e fazia anotações detalhadas em seu diário. Sarah adorava animais. Em casa, tinha um cachorro chamado Benny, do qual ela nunca se separava nem mesmo nos passeios. No ensino médio, foi aceita em um programa para crianças superdotadas, onde se destacou principalmente em inglês e história. Ela não era apenas uma excelente aluna, mas também participava ativamente da vida escolar, desde a organização de feiras beneficentes até o trabalho no jornal da escola. Seus amigos diziam que era fácil estar com ela. Sabia ouvir, apoiar e nunca se colocava acima dos outros. Sarah sonhava em ingressar na Universidade de Washington e planejava cursar jornalismo. Em seu tempo livre, mantinha um caderno onde anotava seus pensamentos, rascunhos de futuras histórias e descrições de eventos interessantes. Em seu quarto, mantinha um quadro com fotos de seus sonhos. Viajar pela Europa, Nova York, cobrir um grande evento. Na escola, até mesmo os alunos mais velhos a respeitavam. Sarah era a pessoa a quem recorriam em busca de conselhos e exemplo. Ela tinha poucos amigos, mas cada um deles dizia que Sarah era o tipo de pessoa em quem se podia confiar tudo. Seus pais diziam que ela era mais velha do que sua idade. Tão maduras e significativas eram suas ações e reflexões. Sarah já estava elaborando um plano para esta admissão, escrevendo uma redação de ingresso e sonhando com uma vida grande e significativa. A manhã de 14 de dezembro de 1991 foi como qualquer outro sábado de inverno no subúrbio de Federal Way, em Washington. O dia começou silencioso. Uma leve geada pairava no ar. Luzes quentes piscavam nas janelas das casas e as ruas estavam quase desertas. Era um sábado comum, que muitos adolescentes aguardavam com impaciência. Alguns iam para a pista de patinação, outros para o shopping, e Sarah Yarborough deveria ir para mais uma competição como parte da equipe de dança da escola. A garota acordou cedo. Não por ansiedade ou nervosismo. Ela era organizada e pontual. Tudo em sua rotina estava conforme o planejado. Seu uniforme estava arrumado, o cabelo pronto, o moletom com o logotipo da equipe colocado de forma impecável. Ela sabia que o ônibus que levaria a equipe na viagem estaria esperando no estacionamento da escola, e decidiu chegar um pouco mais cedo para garantir que tudo desse certo. Sem se despedir dos pais, como às vezes acontece na pressa, Sarah saiu de casa. Naquele momento, ninguém, nem sua família, nem seus amigos, nem mesmo ela própria, poderia prever que as coisas sairiam errado. A escola que Sarah frequentava ficava em uma área tranquila, onde o crime era extremamente raro. Portas de carros eram deixadas destrancadas, cumprimentar vizinhos era a norma, e adolescentes se sentiam à vontade para voltar para casa depois da escola, mesmo ao anoitecer. Não era um lugar marcado pela criminalidade, e talvez fosse isso que criava uma falsa sensação de segurança completa para todos. Segundo testemunhas, Sarah chegou ao terreno da escola por volta das 8 horas. O ônibus, por algum motivo, estava atrasado. A área estava quase vazia. Não havia aulas aos sábados, e apenas os membros da equipe e funcionários eram esperados na próxima hora. Sarah, como sempre, decidiu não perder tempo e foi em direção ao ponto de ônibus. Ela foi vista perto do estádio, sozinha, com um uniforme verde, uma mochila nos ombros. Várias pessoas mais tarde confirmariam que a garota parecia calma, não demonstrava ansiedade e não conversava com ninguém. O que aconteceu nos 30 a 40 minutos seguintes ainda levanta muitas perguntas. Alguns acreditam que ela se aproximou demais de um carro estacionado onde havia uma pessoa desconhecida. Outros acreditam que o autor do crime a esperava de antemão, conhecendo a rotina da equipe escolar. Mas naquele momento, nem as câmeras nem as testemunhas registraram qualquer sinal de perigo. Nenhum grito, nenhuma luta,
Nenhum pânico. Era como se ela tivesse desaparecido. Quando outros membros da equipe começaram a chegar, a ausência de Sarah não causou alarme de imediato. Eles pensaram que ela tivesse se atrasado, entrado na escola ou desistido de ir. No entanto, quando o ônibus estava pronto para partir na hora marcada e Sarah não havia aparecido, o treinador da equipe começou a ligar para os pais. Foi então que surgiu a preocupação. Sarah nunca tinha se atrasado, nunca tinha desaparecido, nunca tinha sumido sem avisar. Isso não fazia parte de sua natureza. Seu pai confirmou pelo telefone que a filha havia saído de casa há bastante tempo. A mãe disse que ela estava pronta e animada. Uma busca rápida pelos arredores da escola começou. Foi nesse momento, por volta das 9h15, que um dos alunos do último ano, a caminho do treino de atletismo, notou algo nos arbustos perto do estacionamento que imediatamente lhe pareceu estranho. A princípio, ele pensou que alguém tivesse deixado o uniforme esportivo ali, mas ao se aproximar, percebeu que não eram apenas roupas. Havia um corpo nos arbustos densos, a algumas dezenas de metros do caminho. Estava parcialmente escondido por galhos e pela sombra de uma árvore. O adolescente ficou paralisado. Demorou alguns instantes para perceber que era um colega à sua frente. Quando chegou mais perto e viu o rosto, reconheceu instantaneamente Sarah. Em pânico, correu de volta até o treinador, e em poucos minutos, funcionários da escola chegaram ao local e chamaram a polícia. Dentro de 1 hora, a área estava isolada e a investigação começou. Mais tarde, os peritos concluíram que Sarah havia sido surpreendida de forma repentina, sem chance de reagir ou escapar. Tudo aconteceu num piscar de olhos, e ninguém, nem mesmo os que estavam por perto, ouviu algo suspeito. Havia indícios de que ela tentou resistir, mas por pouco tempo. As circunstâncias indicavam que o autor do crime agiu com confiança, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. A polícia imediatamente começou a procurar possíveis testemunhas. Interrogaram funcionários da escola, transeuntes, pais que vinham buscar seus filhos, mas ninguém viu nada fora do comum. Esse se tornou o principal problema. O crime ocorreu literalmente a poucos passos de um espaço movimentado, mas passou despercebido. Não foi encontrada nenhuma evidência relevante, exceto uma pegada parcial no chão, alguns fios de cabelo e marcas de sapatos. Não havia objetos pessoais de Sarah nas proximidades que pudessem indicar um motivo ou a identidade do autor. Na época, também não havia câmeras de segurança no terreno da escola. As únicas pistas em que os investigadores podiam se apoiar eram o perfil da vítima e o comportamento do agressor. Era óbvio que o ataque não foi aleatório. Ou a pessoa sabia que Sarah estaria sozinha ali, ou simplesmente estava no lugar certo na hora certa. Os investigadores consideraram várias hipóteses: um morador local, alguém de passagem, talvez até alguém do círculo escolar. Mas nenhuma dessas teorias recebeu confirmação nos primeiros dias. A busca por suspeitos se arrastou, e a pressão sobre a polícia cresceu. Jornalistas esperavam do lado de fora da escola. Microfones e câmeras de televisão ocupavam as esquinas, e manchetes como "Crime no coração do campus escolar" e "Sombra sobre Federal Way" se espalharam rapidamente. Pais de outros estudantes começaram a temer deixar seus filhos saírem sozinhos. A administração da escola reforçou a segurança e surgiram exigências para instalar câmeras. Mas nada poderia trazer de volta o mais importante: a sensação de segurança. A perda de Sarah se tornou um ponto de virada para a cidade. Depois desse incidente, ninguém ali acreditava mais em paz e conforto absolutos. A polícia enviou comunicados por toda a região. Voluntários foram reunidos para vasculhar o bairro em busca de pistas, mas tudo se mostrou em vão. O crime, cometido em uma manhã de fim de semana, perto de uma instituição de ensino em funcionamento, com um grande número de potenciais testemunhas, permaneceu um mistério. Os agentes da lei se depararam com um caso que desafiava os métodos usuais. Não havia motivo, nenhuma ligação óbvia com a vítima, nenhum passado criminal, nenhuma ameaça, nada a que se apegar. Era silêncio. Um silêncio frio e assustador que envolveu o pátio da escola naquele dia fatídico. Mas havia algo mais escondido por trás desse silêncio. E embora o nome do responsável ainda não tivesse sido revelado,
Foi a partir daquele momento que começou a longa, exaustiva e quase desesperançosa luta por justiça. E só décadas depois, novas tecnologias, a persistência de investigadores individuais e uma reviravolta repentina no caso permitiriam chegar mais perto da verdade. Mas naquele dia, 14 de dezembro de 1991, Sarah Yarborough se tornou vítima de um crime que chocou não apenas sua cidade natal, mas todo o país. Um crime que por muito tempo permaneceu sem rosto, sem nome e sem resposta. Apesar da resposta rápida, ficou claro que o caso seria extremamente difícil. O autor agiu com velocidade impressionante, deixando quase nada para trás. O clima naquele dia também atrapalhou. A geada da manhã e a leve camada de gelo apagaram possíveis rastros no chão. Mesmo as pegadas encontradas perto da cena estavam borradas demais para serem identificadas com clareza. Não havia objeto usado no ataque, nem vestígios que pudessem indicar um responsável direto. Mas o mais inquietante era outra coisa. Tudo isso aconteceu à luz do dia, no território de uma escola em funcionamento, e ninguém viu nada. Inicialmente, os investigadores trabalharam com hipóteses clássicas: ataque aleatório, sequestro seguido de crime violento. Logo ficou claro que Sarah havia sido alvo de uma ação premeditada. Isso reforçou a suposição de que não se tratava de algo planejado com antecedência, mas sim do resultado de um impulso repentino de alguém possivelmente desconhecido. No entanto, para a equipe que trabalhava no caso, não havia dúvidas. O crime não poderia ter sido completamente espontâneo. A questão era outra. Quem poderia ter decidido cometer tal ato em um lugar onde o risco de ser notado era tão alto? Começaram os interrogatórios em massa. A polícia questionou todos que estavam perto da escola nas horas da manhã. Professores, pais, alunos, transeuntes aleatórios. Foram compiladas dezenas de páginas de relatórios. Alguns afirmaram ter visto um jovem perto do estacionamento. A descrição variava, de um adolescente loiro a um homem adulto com jaqueta escura. Uma mulher disse que notou um homem estranho andando rapidamente em direção à faixa de floresta próxima à escola. Mas esses testemunhos eram vagos. Ninguém conseguiu descrever uma pessoa específica. A investigação procurava ativamente por testemunhas nos bairros residenciais próximos. Analisava listas de criminosos sexuais registrados na área. Mais de 100 pessoas foram verificadas. As evidências foram enviadas para os laboratórios. Amostras de DNA encontradas no corpo de Sarah foram inseridas no banco de dados CODIS, um sistema federal que armazena informações sobre os perfis genéticos de criminosos condenados. Mas nenhuma das amostras coincidiu. Isso significava apenas uma coisa: o criminoso nunca havia chamado a atenção das autoridades antes. Em desespero, os investigadores recorreram a perfiladores criminais. O FBI forneceu consultores que tentaram recriar um retrato psicológico do assassino. De acordo com a versão deles, o criminoso era jovem, agia com confiança, não sentia medo e talvez já tivesse cometido atos semelhantes no passado, mas não fora pego. Ele poderia conhecer o terreno da escola ou, pelo menos, o estava observando com antecedência. Dado que Sarah foi atacada em um curto espaço de tempo, o criminoso provavelmente a seguia ou esperava o momento certo. Ele não levou o corpo consigo, não tentou escondê-lo. Isso indicava que seu objetivo não era ocultar o crime, mas sim o ato em si. E ainda assim, as evidências não diziam quem ele era. Com o tempo, a atividade investigativa começou a diminuir. A cidade continuou a viver, mas sob uma sombra. Os pais dos alunos exigiam relatórios. A administração da escola introduziu medidas adicionais de segurança. Um espaço vazio foi deixado na sala de aula onde Sarah estudava, e sua foto foi pendurada na parede do ginásio. Os jornalistas não deixaram o assunto por vários meses, mas, como costuma acontecer, o interesse desapareceu com o tempo. A polícia continuou trabalhando, silenciosamente, sem comunicados de imprensa barulhentos, mas de forma sistemática. Periodicamente surgiam falsas pistas. Alguém relatava um homem suspeito, alguém confessava o crime, apenas para depois se descobrir que aquilo era uma tentativa de chamar atenção para si mesmo. Chegou 1992. Depois, 1993.
O caso de Sarah Yarborough começou a ser considerado frio, embora formalmente permanecesse aberto. Pastas com materiais enchiam gavetas inteiras, mas não havia resultado. Investigadores se aposentavam, outros novos chegavam. E cada novo investigador começava com a esperança de encontrar algo que os anteriores não tinham notado. Às vezes, realmente conseguiam encontrar detalhes. Por exemplo, um fio foi encontrado que poderia ter pertencido à jaqueta do criminoso, ou uma testemunha foi localizada que, anos depois, se lembrou de uma frase estranha ouvida naquele dia. Mas todas essas descobertas permaneciam sem o principal: um nome. O verdadeiro avanço aconteceu muitos anos depois, já nos anos 2010, quando a perícia genética deu um salto qualitativo. Foram desenvolvidos métodos de análise comparativa de DNA para laços familiares, que começaram a ser usados em casos arquivados. A investigação decidiu reexaminar as amostras retiradas do corpo de Sarah mais uma vez. A amostra de DNA que estava nas evidências foi testada novamente e digitalizada para uma verificação mais aprofundada. Através de bancos de dados genealógicos, onde as pessoas voluntariamente carregavam seus perfis de DNA para encontrar parentes, os especialistas conseguiram rastrear várias coincidências distantes. Foi possível identificar uma linha familiar que levava a um sobrenome específico: Peterson. Então, a investigação começou a agir seletivamente. Verificaram todos os homens dessa família, checaram suas idades, localização, conexões com Federal Way. E, finalmente, uma pessoa chamou a atenção: Matthew Jeremy Peterson. Ele morava em Utah, não tinha antecedentes criminais e, externamente, não correspondia às antigas descrições de procurados. Mas sua idade combinava. Em 1991, ele tinha 17 anos. Exatamente a idade que não teria permitido que seu DNA fosse incluído no banco de dados naquela época. Sua família realmente morava perto de Federal Way, e parentes confirmaram que ele frequentemente caminhava perto da escola, mesmo quando não era aluno. Em 2019, foi decidido coletar uma amostra de DNA dele, sob o pretexto de verificar doenças hereditárias. O resultado chocou a investigação. A correspondência era completa. Era ela. A prisão aconteceu quase 28 anos após o assassinato de Sarah. A notícia abalou não apenas sua cidade natal, mas todo o país. As pessoas não podiam acreditar que um crime tão terrível havia ficado impune por tanto tempo. Durante os interrogatórios, Peterson negou a culpa. Ele disse que não se lembrava de nada daquele dia, que era muito jovem, que nunca faria mal a ninguém. Sua postura permaneceu calma, quase distante. Mas as evidências contra ele eram esmagadoras. O DNA encontrado no corpo de Sarah e a logística de seus movimentos reconstruída a partir de velhas provas. Foi um caso histórico, o primeiro na história do condado de King a ser resolvido por meio de pesquisa genealógica. Mas, para os pais de Sarah, seus amigos e professores, não era uma conquista tecnológica, mas sim uma resolução há muito esperada para um pesadelo que durou décadas. Aqueles que haviam guardado seu sorriso, sua voz, sua bondade por décadas agora tinham um nome. O nome do homem que havia interrompido a vida de uma jovem garota. Mas junto com a resposta, a sociedade enfrentava outra pergunta: como viver com o conhecimento de que o mal poderia permanecer invisível por tanto tempo? Desde a prisão de Matthew Jeremy Peterson em 2019, o caso de Sarah Yarborough ganhou novo fôlego. Depois de quase 3 décadas de silêncio, uma das histórias mais trágicas e misteriosas do estado de Washington finalmente estava chegando ao fim. Mas agora a investigação tinha que percorrer um caminho igualmente difícil, no tribunal. A idade, o tempo do crime, a ausência de testemunhas vivas que pudessem confirmar algo e a falta de uma confissão direta, tudo isso transformou o caso em um processo jurídico único, que atraiu a atenção não apenas dos moradores de Federal Way, mas de todo o país. Os advogados de Peterson imediatamente começaram a construir uma linha de defesa. Seus argumentos eram simples. A acusação não tem provas além do DNA, e o crime em si ocorreu há quase 30 anos. O prazo de prescrição, as memórias das testemunhas, a possibilidade de perda de provas, tudo isso deve ser levado em conta.
Além disso, a defesa argumentou que os testes genéticos por laços familiares, embora legais, levantam sérias questões éticas. O tribunal teve que decidir se era aceitável usar tais métodos em um julgamento criminal, especialmente quando a pessoa nunca havia fornecido voluntariamente sua própria amostra. Por outro lado, a acusação apresentou o caso como um grande precedente. Os promotores do condado de King enfatizaram que o DNA de Peterson foi encontrado no corpo da vítima, e a correspondência era completa. Ele estava na cidade na época do crime, tinha a mesma idade do perfil do agressor e teve a oportunidade de estar nos terrenos da escola. Além disso, sua história de vida correspondia às suposições da análise comportamental. Retraído, antissocial, anteriormente notado por demonstrações de agressividade na juventude, mudança de escolas, problemas de adaptação na sociedade. O julgamento começou em 2022, após 2 anos de audiências preliminares e disputas sobre a admissibilidade das provas. Já nas primeiras sessões, ficou claro que este seria um julgamento emocional e difícil. Antigos professores de Sarah, seus amigos de escola e até antigos investigadores, há muito aposentados, compareceram ao tribunal. Muitos deles não esconderam as lágrimas. Para eles, este não era apenas um caso, era o fim de uma tragédia pessoal que permaneceu sem resposta por quase toda a vida deles. A acusação construiu uma cronologia passo a passo daquela manhã de 14 de dezembro de 1991. Foram mostradas fotografias antigas da escola, do estacionamento, da área ao redor. Testemunhas contaram como Sarah sempre chegava cedo, como deixava seu carro, como caminhava por sua rota habitual até o salão de dança. Os promotores lembraram. O crime ocorreu em um período de tempo muito curto, entre o momento em que Sarah estacionou e o momento em que foi encontrada. Não mais do que 30 minutos. A presença de Peterson na área, seu material genético na cena do crime, tudo isso, segundo a acusação, descartava um acidente. Uma das cenas-chave do julgamento foi o interrogatório do perito forense. Ele deu uma explicação detalhada do perfil genético, explicando ao júri como o DNA funciona, como é extraído, como é decodificado. O perito também afirmou que a probabilidade de erro era de 1 em 1 trilhão, ou seja, era praticamente impossível descartar que o material pertencesse a alguém que não fosse Peterson. Essa declaração foi um ponto de virada. O júri ouviu com tensão, e até mesmo a defesa perdeu o ritmo por um momento. No entanto, os advogados não desistiram. Eles enfatizaram que a presença de DNA não indica necessariamente assassinato. Apresentaram uma versão. Talvez tenha havido um encontro voluntário entre Peterson e Sarah. Talvez o contato tivesse outra origem. O objetivo deles era simples: semear dúvida. Afinal, no sistema de justiça, os jurados devem estar convencidos da culpa, além de qualquer dúvida razoável. Se mesmo um deles duvidar, isso levará a uma absolvição ou a um novo julgamento. Enquanto isso, membros da família de Sarah também falaram no tribunal. Seus pais, apesar da passagem dos anos, falaram com contenção, mas firmeza. A mãe de Sarah descreveu como viveu dia após dia na expectativa de uma resposta. O pai acrescentou que guardava a foto de Sarah em sua carteira durante todo esse tempo, como um talismã e um lembrete. O depoimento deles foi importante não do ponto de vista legal, mas emocional. Mostrou que por trás das páginas dos protocolos havia uma dor humana real. Um psicólogo convidado pela acusação analisou o comportamento de Peterson durante a prisão e os interrogatórios. Ele observou distanciamento emocional, falta de reação, tentativa de negar o óbvio. Tudo isso pode indicar repressão da culpa ou mecanismos de defesa psicológica característicos de pessoas que cometeram crimes graves na juventude. A defesa tentou apresentar isso como um traço de caráter. Uma pessoa reservada, calada. Mas a perícia disse o contrário. Os promotores também apresentaram antigos registros dos arquivos, relatórios escolares, comportamento de Peterson como adolescente, depoimentos de vizinhos apontando padrões de comportamento estranhos. Não havia provas diretas de tendência à violência, mas havia um perfil psicológico claro. Uma pessoa propensa à agressão, que tinha dificuldade com conexões sociais, que tinha um conflito interno com o qual ninguém trabalhou. Tudo isso, segundo especialistas,
poderia ter resultado no impulso destrutivo que ocorreu naquele dia de inverno. Durante várias semanas, o julgamento continuou. O júri ouviu depoimentos, estudou fotos da cena do crime, diagramas e materiais forenses. A defesa tentou contestar cada evidência, mas a pressão era grande. O público acompanhava o julgamento, jornalistas estavam de plantão no tribunal, ativistas se reuniam do lado de fora exigindo justiça. A cidade voltou a falar sobre Sarah. Seu nome mais uma vez se tornou um símbolo de como a tragédia pode mudar tudo. E de como é importante não desistir na busca pela verdade. Quando o juiz entregou o caso ao júri, a tensão na sala do tribunal era quase palpável. As deliberações duraram 3 dias. Não foi um veredicto fácil, não por falta de provas, mas pelo peso da história. O júri sabia que estava tomando uma decisão que culminaria quase 30 anos de trabalho. Quando eles retornaram à sala do tribunal, todos se levantaram. O veredicto foi: culpado em todas as acusações. Assassinato em 1º grau. Peterson foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele permaneceu inexpressivo. Não chorou, não gritou, não pediu desculpas. Apenas ficou ali, como se nada daquilo estivesse acontecendo com ele. E na sala do tribunal, em meio a lágrimas, alívio e acenos silenciosos, a mãe de Sarah permitiu-se sorrir pela primeira vez em anos. Pequeno, mas real. Não era alegria. Era o silêncio que veio depois da tempestade. E naquele momento ficou claro. Mesmo após décadas, mesmo que o criminoso tenha se escondido por toda a vida, a justiça ainda pode alcançá-lo. Que seja lenta, que seja dolorosa. Mas, inevitavelmente.